Nunca imaginei que aquele dia mudaria minha vida para sempre. Eu estava em casa, literalmente quebrado, com o tornozelo fraturado, confiante que minha esposa e nossos amigos mais próximos sustentariam tudo o que construímos juntos. Em vez disso, a apenas algumas centenas de quilômetros de distância, eles estavam rompendo todos os limites, destruindo todas as promessas que antes acreditávamos inquebráveis. Era para ser a viagem anual de verão com o nosso grupo unido, depois de 15 anos juntos. Mas tive que ficar para trás, incapaz de andar, medicado e vulnerável. Achei que estava fazendo a coisa certa ao me afastar, não querendo ser um fardo. Mas essa confiança foi traída da maneira mais cruel, por vídeos que me foram enviados e confissões do próprio amigo que eu chamava de irmão. Não foi apenas um caso extraconjugal, foi uma traição completa, não só da minha esposa, mas também das pessoas em quem eu mais confiava. Foi como um golpe de misericórdia no meu coração, me fazendo mergulhar em uma espiral de raiva, desgosto e uma batalha interna que eu nunca imaginei que chegaria. Achei que o pior já tinha passado quando descobri tudo. Mas era só o começo, uma jornada longa e angustiante, cheia de vingança, sofrimento e a luta para resgatar minha identidade e dignidade. Você já sentiu esse tipo de dor? A raiva, o desespero, o conflito entre segurar e deixar ir. Esta é a minha história. Não apenas uma história de traição, mas um olhar cru sobre confiança, perdão e a luta pela liberdade. Vou compartilhar a história completa, como descobri, o que aconteceu durante aquela viagem fatídica e as emoções que quase me destruíram. Fique comigo, esta história tocará fundo na sua alma. Conte-me de onde você está assistindo nos comentários, adoraria ouvir suas histórias também. Agora, vamos começar. Quero levá-los de volta a uma época que, à primeira vista, parecia perfeita. Nossa vida juntos, emoldurada por 15 anos de amor, compromisso e construção de uma família. Eu tinha 36 anos, minha esposa Chrissy, 35, e tínhamos uma filha de 14 anos, brilhante e curiosa, chamada Cora. Vivíamos confortavelmente em um bairro de classe média alta, cercados pelas rotinas e pelo aconchego com que muitos sonham. Mas, por baixo da superfície, rachaduras já estavam se formando, rachaduras que eu ainda não via. Nossos amigos mais próximos, Eric e Mike, também eram partes inseparáveis da nossa história, como irmãos, na verdade. Eric era casado com Emily, a melhor amiga de Chrissy. Éramos dois casais interligados, compartilhando férias, segredos e risadas. Todo verão, durante anos, nós quatro fugíamos juntos, uma tradição que parecia um bálsamo para a alma. Então chegou o verão que mudou tudo. 3 dias antes da viagem deste ano, quebrei o tornozelo. Não foi uma simples torção, mas uma fratura grave o suficiente para me manter sem apoio de peso por 16 semanas. A dor era forte o suficiente, mas o que me quebrou ainda mais foi a impotência, a forma como meu corpo me traiu poucas semanas antes da viagem. Remédios, cansado e com medo de atrapalhar todo mundo, tomei a decisão angustiante de ficar em casa. Chris insistiu em ficar comigo, mas eu a convenci do contrário. Ela precisava de uma pausa, de diversão, de liberdade. Eu pensei que estava protegendo nosso casamento ao deixá-la ir, um ato altruísta nascido da fraqueza. Não percebi que, ao ficar, estava dando espaço para uma tempestade que rompia nossos alicerces. Aquela semana sem mim deveria ter sido apenas uma escapada divertida com os amigos. Mas rapidamente se transformou em algo mais sombrio, algo para o qual eu não estava preparado. Deitado no sofá, mancando de dor e frustração, jamais imaginei que as calorosas viagens a dois que havíamos compartilhado se tornariam o pano de fundo para uma traição. E não eram estranhos, eram as pessoas em quem eu mais confiava no mundo, minha esposa e meus 2 melhores amigos. O silêncio na casa era ensurdecedor. Todas as chamadas não atendidas. Todas as mensagens ignoradas. Minha mente fervilhava de sombras, meu coração pesava com suspeitas que eu não ousava aceitar plenamente. Mas, por baixo disso, uma tempestade mais profunda se formava, uma batalha dentro de mim entre esperança e desespero, amor e traição. Eu estava presa naquele lugar impossível, onde a pessoa que deveria ser minha parceira era potencialmente minha maior adversária. É difícil descrever em palavras o momento em que a confiança se estilhaça. No minuto, eu acreditava no meu casamento, nas nossas amizades, no minuto seguinte, tudo o que eu considerava sagrado estava desmoronando sob meus pés. E tudo começou com um olhar inofensivo para o meu celular. Chrissy estava viajando com nossos amigos Eric, Emily e Mike. Eu estava em casa, machucada, sozinha, tentando lidar com a dor e me recompor para Cora. Lembro-me de navegar pelo Snapchat e ver a foto do cachorro que Chrissy me enviou, apenas um pedacinho de normalidade, ou assim eu pensava. Então, meu polegar passou para o mapa, e lá estava, Mike, meu melhor amigo Mike, aparecendo bem onde Chrissy estava. Meu coração batia forte no peito. Porque o Mike estava lá. Liguei, bombardeei o celular dela com ligações e mensagens,
eu precisava de respostas, mas tudo o que recebi foi silêncio. As ligações pareciam ecos em uma sala vazia. Seria um mal-entendido? Uma coincidência? Minha mente a mil, buscando qualquer coisa que pudesse explicar a presença dele ali. Desesperada, procurei Eric. Ele atendeu, mas o tom de sua voz era indecifrável. Perguntei cautelosamente, onde eles estão? Onde está a Chrissy? Então ele disse o que nenhum marido quer ouvir, não é só o Mike e a Chrissy, é mais complicado do que você imagina. Eles estão tendo um trio, e não é novidade. Lembro-me de sentir o mundo se inclinar, o entorpecimento me atingindo como uma onda. Não foi apenas uma traição, foi uma dupla traição das pessoas em quem eu mais confiava. Minha esposa, meu melhor amigo, eles cruzaram todos os limites que eu considerava sagrados. Com a voz suave, mas carregada de culpa, de Eric, a verdade veio à tona, não foi um erro isolado. Estava acontecendo. Nos dias seguintes, o eco daquela revelação me consumiu. Raiva, confusão, amor despedaçado, tudo se enredava dentro de mim como uma tempestade da qual eu não conseguia escapar. Eu queria gritar, quebrar coisas, tornar a dor visível. Mas eu também tinha a dolorosa consciência de Cora no final do corredor, assustada e insegura, testemunhando um pai que ela nunca vira tão destruído. O peso de manter a compostura me esmagava, forçando-me a assumir um papel para o qual eu não estava preparada, protetora, apesar do meu próprio coração partido. Eric tornou-se uma fonte improvável de agonia e confissão relutante. Entre as explosões de raiva e desespero, aprendi sobre a dinâmica do grupo. Como Eric e Emily também estavam enredados em uma teia de relacionamentos sobre a qual ninguém falava abertamente. A história era mais profunda, mais sombria, as oscilações, os relacionamentos abertos impostos por Emily, as linhas tênues que apagavam todos os limites. Eu me perguntava repetidamente, como chegamos a esse ponto? Como confiar depois de uma traição tão profunda por parte daqueles que juraram lealdade a você? Não era apenas a dor da infidelidade. Eu lutava contra a traição da amizade, da fraternidade e da família. As noites que se seguiram foram batalhas intermináveis em minha mente, um tormento onde a esperança lutava com a desesperança. Poderia haver perdão. A confiança poderia ser reconstruída. Ou seria este o fim de tudo de bom que eu pensava ter? Em meio a esse caos interno, também pensei em Cora. Como eu iria protegê-la daquele mundo em ruínas, enquanto meus próprios alicerces desmoronavam sob meus pés? O peso da paternidade me impôs uma resiliência que eu desconhecia, mesmo sentindo-me desmoronar. E no meio dessa tristeza, uma pergunta ardia mais forte do que qualquer outra: o que eu faria em seguida? Após a revelação devastadora, uma das verdades mais difíceis de encarar foi que não era apenas o meu casamento que havia se desfeito, era todo o tecido das nossas amizades mais próximas se desfazendo diante dos meus olhos. Eric, Mike, Emily, Chrissy. Eles não eram mais apenas nomes ou rostos em quem eu podia confiar cegamente. Em vez disso, tornaram-se lembretes dolorosos de traição, decepção e lealdades fragmentadas. Eric e Emily já vinham trilhando discretamente seu próprio caminho complicado muito antes da nossa viagem de verão. A portas fechadas, o casamento deles estava em dificuldades, mergulhado em frustrações e necessidades não atendidas. Emily insistia em um relacionamento aberto. Algo que eu jamais imaginei que nosso grupo aceitaria. Eric, cansado e em conflito, concordou relutantemente, esperando que essa experiência pudesse salvar seu casamento em crise. O plano deles originalmente incluía Chrissy e eu em um acordo de troca de casais. Mas quando quebrei o tornozelo e fiquei em casa, sem saber, dei espaço para que essa nova realidade distorcida saísse do controle. Naqueles momentos, percebi que as camadas de traição eram mais profundas do que eu imaginava. Não se tratava apenas de infidelidade física, tratava-se de intimidade, confiança e amizade, todas destruídas simultaneamente. Meus melhores amigos, irmãos em tudo, exceto no sangue, haviam abandonado os laços sagrados que construímos na faculdade e depois. Como conciliar o amor de pessoas que nos abandonaram com uma indiferença tão cruel? Dia após dia, eu lutava contra a tempestade conflitante dentro de mim. A raiva explodia violentamente, rompendo as paredes que eu tentava desesperadamente manter. A mágoa preenchia cada respiração como uma névoa sufocante. No entanto, por trás da raiva, havia também confusão, tristeza e uma sensação assombrosa de solidão. Lembro-me de uma ligação angustiante com Eric tarde da noite. O que deveria ser uma conversa para buscar clareza rapidamente se dissolveu em discussões amargas, acusações veladas e momentos de dor crua e sem filtro. Não houve resposta fácil, nem perdão imediato. Apenas dois amigos partidos, cada um carregando suas próprias cicatrizes e arrependimentos. Enquanto isso, as consequências se espalharam. Mike, antes a figura confiante e charmosa de um irmão, tornou-se uma sombra do que era antes, solteiro, amargo e distante.
Emily se casou novamente rapidamente, aparentemente tentando enterrar o passado sob uma nova vida, enquanto Eric aceitou uma transferência de trabalho para longe, afastando-se física e emocionalmente dos destroços. Chrissy, presa na tempestade de culpa e desejo, oscilava entre a esperança de reconciliação e a atração da liberdade recém-descoberta. E eu? Fui deixada para reunir os cacos da minha identidade em meio às ruínas. Os limites entre amizade, amor, ódio e dor se confundiam. Eu lutava constantemente com perguntas para as quais não conseguia encontrar respostas, como reconstruir quando todos em quem confiava violaram seus limites mais sagrados. Amizades rompidas podem ser recuperadas, ou algumas traições são simplesmente irreparáveis. Mas, mesmo enquanto o desespero me atacava, havia um lampejo de algo mais, uma força emergente nascida das profundezas do meu sofrimento. Percebi que esse cadinho poderia ser a forma mais dura de crescimento, forçando-me a confrontar não apenas a dor da traição, mas também a capacidade de perdoar, de ser resiliente e de trilhar um novo caminho. Nesse deserto emocional, cada personagem enfrentou seus próprios demónios: Chrissy, com culpa e ciúme; Eric, com arrependimento e fuga; Emily, com desafio e recomeços; e Mike, com solidão. Suas escolhas refletiam não apenas suas falhas, mas também as realidades complexas do desejo humano e dos relacionamentos rompidos. Mas a questão permanecia: que caminho eu escolheria em meio aos destroços? Quando uma traição me fere tão profundamente quanto a minha, o instinto de retaliar pode parecer a única maneira de retomar o controle de uma vida repentinamente despojada. Após as infidelidades de Chrissy, com os mesmos homens que eu considerava meus aliados mais próximos, me via uma encruzilhada entre a devastação e a rebeldia. E não tropecei na escuridão, eu a abracei, sentindo a necessidade crua de vingança guiando cada movimento meu. A proposta que Chrissy fez depois que a tempestade inicial passou foi quase surreal, uma oferta de passes de corredor, 10 passes livres e limitados para ver outras pessoas enquanto ainda casados, uma porta aberta em mais de um sentido, juntamente com tentativas de reconstrução por meio de terapia de casal. Ela disse que era a sua maneira de fazer as pazes, de equilibrar a balança. Mas eu sabia que não. Era uma tentativa desesperada de se agarrar a algo que já estava se esvaindo. Por dentro, eu era assombrado por emoções conflitantes, ondas de dor me dominavam com força, e então um fogo ardente de raiva se acendeu, exigindo o que lhe era devido. Será que eu realmente conseguiria perdoá-la compartilhando-a com os outros? Ou seria esta a minha chance de revidar, de fazer com que aqueles que me traíram experimentassem a minha própria marca de sofrimento? Tomei a decisão de aceitar os passes de entrada, mas nos meus próprios termos. Eu não estava simplesmente cedendo à amargura, estava expressando meu tormento na linguagem que eu conhecia: poder, controle e resgate da dignidade, mesmo que parecesse sórdida ou mesquinha. Entrei em contato com Tiffany, uma mulher vibrante de 25 anos que conheci na aula de spinning da minha esposa. Chrissy a conhecia de passagem, nosso pequeno mundo compartilhado de repente parecia muito maior, mais sombrio e mais complexo. Nossa primeira noite juntos não foi apenas física, foi carregada de tensão e dor silenciosa. Fiz questão de incluir Chrissy emocionalmente, paradoxalmente tentando construir uma conexão através dessa terceira pessoa que supostamente representava a divisão. Eu queria que Chrissy visse o custo, e talvez para mim, tenha sido uma tentativa frágil de salvar o pouco que restava de nós. Foi uma dança distorcida de vingança disfarçada de intimidade. Depois, houve Sabrina, outra mulher que entrou na minha vida nessa época, uma gerente de restaurante perto do meu local de trabalho que já havia flertado comigo antes. Eu pintei minha situação com meias verdades, escondendo toda a destruição, mas deixando-a vislumbrar as rachaduras. Aos olhos dela, o homem sem aliança parecia vulnerável, mas honesto. Com ela, os limites entre vingança e conexão genuína se confundiam. Esses relacionamentos eram lições confusas, desgastantes e dolorosas sobre como navegar pela confiança e pela autoestima após tamanha traição. Enquanto isso, lidar com as consequências em casa era uma batalha constante. Cora, minha filha, era o coração e a alma pelos quais eu lutava todos os dias. Eu lhe disse a verdade, não em detalhes, mas em essência. Que seus pais cometeram erros, que o amor era complicado e imperfeito. Criamos um acordo de custódia 50-50, um equilíbrio frágil para protegê-la dos destroços e manter alguma normalidade em seu mundo adolescente. O divórcio se arrastou, uma dissolução lenta e dolorosa do que um dia fora. Chrissy e eu estávamos enredados nessa confusão, oscilando entre o ressentimento e a ocasional pontada de saudade, uma história compartilhada forte demais para ser rompida em um instante. Cada data de audiência e cada documento assinado era uma nova facada, mas também um passo em direção à liberdade. No entanto, por trás de tudo isso, senti um crescimento amargo dentro de mim, uma evolução dolorosa, mas necessária, em direção à cura e à autocompreensão. Eu estava aprendendo verdades cruéis sobre o amor, a confiança e os fantasmas que permanecem por muito tempo depois que a poeira baixa.
Nestes dias repletos de turbulência, solidão e vingança, eu lutava. Às vezes me afogando em amargura, às vezes ofegando por esperança. A linha entre retribuição e reconciliação se turvava, mas eu sabia que precisava seguir em frente, por mais pesado que fosse o fardo. Após anos de desgosto, traição e brigas amargas, a tempestade finalmente começou a se dissipar, deixando para trás uma paisagem frágil onde a esperança podia crescer timidamente. Foi na formatura do ensino médio da minha filha, Cora, um momento destinado a celebrar novos começos, que Chrissy e eu nos cruzamos inesperadamente novamente. A tensão era intensa, mas algo não dito acendeu entre nós. Pela primeira vez em muito tempo, o riso e as lembranças da história compartilhada ressurgiram. No entanto, por baixo disso, velhas feridas ainda pulsavam. Hesitante, mas curiosa, estendi a mão para convidá-la para sair. O não imediato da Chrissy me partiu o coração mais uma vez, mas então ela me surpreendeu. Havia uma condição. Terapia. Não qualquer terapia, mas uma focada na não monogamia ética, ou ENM, um mundo que nenhuma de nós compreendia completamente, mas ambas estávamos dispostas a explorar. Mergulhamos juntas, 6 meses de sessões cruas e emocionais, onde muros construídos pela desconfiança e pela dor foram lentamente derrubados. A conselheira tornou-se uma guia por um labirinto de conversas profundas. Eu lutava contra emoções conflitantes. Medo de ser magoada novamente, ciúmes que queimavam como ácido, mas uma esperança cautelosa floresceu. Talvez, apenas talvez, pudéssemos redefinir o amor e a confiança em nossos próprios termos. Chrissy também lutou suas próprias batalhas, enfrentando a culpa que ainda persistia, confrontando a liberdade que havia experimentado e equilibrando isso com o desejo de reconstruir nossa vida. Cada sessão trazia novas revelações. Momentos de amarga honestidade, lágrimas, pequenas vitórias e contratempos. Colocamos tudo em jogo, inclusive a possibilidade de ela explorar conexões fora do casamento enquanto eu fazia o mesmo, e, ainda assim, buscar proximidade e cura dentro de nós. Cora observava de lado, navegando pelos próprios sentimentos, uma filha testemunhando a tentativa de amor fragmentado dos pais de se recomporem. Suas palavras ficaram na minha cabeça. É estranho, mas eu quero que vocês dois sejam felizes. Só por favor, sem detalhes. Isso foi um lembrete pungente de que, independentemente do que tentássemos construir, tinha que respeitar o espaço e a segurança emocional da família que um dia fomos. A jornada não foi linear nem fácil. Houve momentos em que o ciúme explodiu incontrolavelmente, em que traições do passado pareciam insuperáveis e dúvidas invadiram meu coração. Mas também houve momentos de verdadeira conexão, vulnerabilidade e redescoberta. Prova de que, mesmo depois das feridas mais profundas, a cura é possível. Nosso caminho a seguir permanece incerto, repleto de perguntas em vez de respostas. Será que um casamento sobreviverá a essa transformação radical? Conseguiremos nos livrar da dor e forjar algo mais forte, mais verdadeiro? A exploração do ENM tem tanto a ver com a nossa própria redefinição quanto com a nossa salvação. Hoje, aqui, olhando para os destroços e a reconstrução hesitante, sinto-me tomado por uma complexa mistura de emoções, esperança, medo, arrependimento e uma sabedoria arduamente conquistada, forjada no fogo. O futuro permanece incerto, mas cabe a nós moldá-lo, passo a passo, frágil. Cora, minha filha, tem sido o centro silencioso desta tempestade e a luz que nos guia para frente. Sua perspectiva mudou. De uma adolescente confusa, presa entre dois mundos fragmentados, para uma jovem tentando entender as contradições do amor. Quando ela me disse, é estranho, mas eu quero que vocês dois sejam felizes, só por favor, sem detalhes, isso falou muito sobre as feridas escondidas sob a superfície. Proteger sua inocência, seu coração, tornou-se uma prioridade acima de tudo. Chrissy e eu trilhamos um caminho precário, às vezes próximos, às vezes a quilômetros de distância emocionalmente. Mas compartilhamos a determinação de dar a esse relacionamento fraturado uma última chance, seja qual for a forma que isso possa assumir. A exploração da não monogamia ética não é uma solução mágica. Ela nos força a confrontar o ciúme, a confiança e a vulnerabilidade de forma crua e sem filtros. Revela nossos medos e desejos mais profundos, convidando tanto à conexão quanto ao conflito. Além do âmbito pessoal, as consequências atingiram todos ao nosso redor. Eric, alienado pela distância e pelo silêncio, Emily, buscando recomeços distantes, Mike, mergulhado na amargura e na solidão. Suas histórias se entrelaçam com as nossas em uma tapeçaria de traição, consequências e oportunidades perdidas. A confiança, uma vez quebrada, deixa cicatrizes que se estendem muito além da ferida original. Mas aqui está o que a vida me ensinou: dor e traição não são o fim da história. São capítulos de uma narrativa mais longa sobre crescimento, perdão e a força para redefinir o significado de família e amor. Às vezes, a cura parece confusa. Às vezes,
Parece 2 passos para frente e 1 para trás. Mas seguir em frente é a única saída da escuridão. Leve comigo as lições da traição, quão frágil é a confiança, quão vital a honestidade deve ser e quão poderoso o espírito humano pode ser quando confrontado com sua própria fragilidade. Aprendi que a cura não é linear, que as pessoas mudam e que, às vezes, amar significa tanto desapegar quanto segurar. À medida que seguimos por este caminho incerto, não há promessa de um final de conto de fadas. Mas há a promessa de continuar tentando, por Cora, por nós mesmos e pela possibilidade de que até corações partidos possam encontrar o ritmo novamente. Obrigada por compartilhar essa jornada comigo. Se você tem uma história de dor, traição ou cura, compartilhe nos comentários. O que você aprendeu sobre perdão? Sobre confiança? Sobre amor após a perda?